Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos profetas. E o primeiro deles que temos estudado Elias, vamos estudar Elias e Eliseu. Mas eu trouxe, que provavelmente vou disponibilizar para vocês um anexo, falando um pouco sobre o ministério profético, porque isso é uma coisa que nós temos percebido nos dias atuais. Inclusive tem o que se diz profeta que vai vir em Salvador esses dias, que é Benihim. Quem quiser garantir o ingresso, cuidado, pode ser que já tenha esgotado. Então eu queria falar um pouco com vocês em relação ao ministério profético nos tempos da igreja, a nível de introdução. Mas vamos retornar de onde paramos em 1 Reis, falando do profeta Elias. Mas eu queria convidar vocês a iniciarem a exposição hoje comigo, abrindo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo fica no Novo Testamento, diferente de Reis, que fica no Primeiro Testamento, do Antigo Testamento. Essa carta aqui, o apóstolo Paulo escreve, tanto a 1 Timóteo, a 2 Timóteo e Tito. Nós que já estudamos aqui, sabemos que são cartas pastorais, ou seja, as cartas pastorais, elas servem de referencial para que a igreja saiba como proceder, para que nós possamos entender quais são as conexões que nós temos em relação ao culto antigo, do Antigo Testamento, e essa transição que houve e como efetivamente nós, agora, povo de Deus em Cristo, adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, de todo o coração, alma e força, e agora com entendimento. Palavra que foi acrescentada ao Senhor Jesus quando foi questionado acerca do maior de todos os mandamentos. Então, nós adoramos ao Senhor com entendimento. O culto que prestamos ao Senhor, como está escrito em Romanos, é um culto racional. Então, é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês, porque a gente está falando dos profetas, e até brinquei na segunda-feira, que a gente fica falando, dá uma vontade de se arrepiar, de pular, porque realmente esse tipo de passagem é muito utilizada pelos nossos, pela fé, chamar nossos irmãos pentecostais. Eu sou pentecostal, viu, irmão? Mas eu sou pentecostal bíblico. Então, é importante a gente entender, para que vocês estejam preparados para defender a fé de vocês. Quando alguém chegar para vocês e dizer, mas eu sou um profeta de Deus, então pregue para mim. Porque é exatamente isso que a gente vai ler aqui em 1 Timóteo 3, 16 e 17. A suficiência das Escrituras. Ou seja, não há mais revelação nova. Não tem mais o que se revelar. A partir do momento em que Apocalipse foi entregue pelo Senhor ao apóstolo João em prisão, nós então tivemos o fechamento do cânon sagrado. E agora nós estamos no cumprimento de todas essas profecias e no aguardo do cumprimento final dela, que é a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, consumando todas as coisas e nos fazendo então conhecê-lo como somos conhecidos por Ele, como está escrito em 1 de Coríntios. Então aqui, iniciando daqui, eu quero falar para vocês a respeito desse anexo, essa introdução ao estudo de hoje, que é um pouco sobre o ministério profético nos dias da igreja. Então 1 Timóteo 3, 16 e 17. Perdão, 16 e 17. Perdão, é 2 de Timóteo, me perdoe. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Percebeu? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Está falando do Antigo Testamento e do Novo. Então, em 66 livros do cânon sagrado, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então, a primeira coisa é o ensino, coisa inclusive que a gente falou na segunda-feira. Como é que eu posso acreditar em algo que eu não conheço? E como eu vou conhecer
pelo ensino. Como nós vimos no caso do eunuco, que foi até Jerusalém para aprender um pouco a respeito do Deus que ele amava e queria conhecer, mas como ele iria aprender se ninguém foi capaz de ensiná-lo? Então Deus enviou o seu evangelista para essa tarefa, como está escrito no livro de Atos. Então, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, primeiro, para ensinar. Segundo ponto, fazendo parte do ministério profético, ensino, agora a repreensão. Vamos ver, inclusive, Elias fazendo isso, chamando o povo ao arrependimento. Subiram no Monte Carmelo e dizendo: vem cá, vocês vão cochear, 2 Timóteo 3,16, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois caminhos? Decidam que tipo de Deus, qual é o Deus que vocês querem adorar. Se Baal é Deus, então adore a Baal. Mas se o Senhor é Deus, então você precisa adorá-lo como Ele exige. Porque o Senhor não pede, o Senhor exige. Se você não se adequa às suas exigências, saiba que você, independentemente da sua postura ou da sua boca dizer: eu sou do Senhor, Ele já o rejeitou. Vemos isso claramente no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, nas palavras do próprio Jesus, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e eu os direi abertamente: jamais os conheci. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para repreender. Agora, outra palavra, outra parte do ministério profético, que vamos ver em Elias e em Eliseu também, para corrigir. Então, corrigir, mostrar o caminho certo. Você repreende: olha, não é por aí, e você mostra o caminho certo, é por aqui. Nós temos visto muitas pessoas, infelizmente despreparadas na igreja, reprovadas nesse sentido, porque vão dizer: o que você está falando é errado. Mas você não sabe dizer para a pessoa o que é o certo, como a gente está fazendo aqui hoje. O ministério não existe mais revelações como no Antigo Testamento. Sim, então o que é que existe hoje? A gente está explicando. E quando alguém te questionar, espero que você tenha aprendido a lição hoje para poder corrigir essa pessoa com amor. E finalmente, a palavra serve para instruir em justiça, nos mostrar o reto juízo de Deus, para que tenhamos capacidade de discernir os espíritos. Então, alguns virão até nós usando o nome de Cristo, como o exemplo que eu dei para vocês no começo aqui, que vai vir a Salvador, mas não fazem nada do que a palavra de Deus manda. Pelo contrário, só falam bobagens desconexas, que para qualquer pessoa versada na palavra de Deus prontamente seriam refutadas. Mas infelizmente, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, provavelmente, esse falso profeta, à semelhança de outros, vai lotar algum estabelecimento da nossa cidade, para que as pessoas possam venerá-lo, como fazem até hoje. No versículo 17, para que o homem de Deus, e homem de Deus aqui não é gênero, é espécie, fala de homem e mulher, para que o povo de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito aqui não fala de inerrância, fala de maturidade. Então, quando você atinge uma determinada maturidade, agora você dá fruto. Assim, quando a gente planta uma árvore, a árvore precisa crescer, atingir uma determinada maturidade, para que depois os seus galhos cresçam e então eles deem frutos. Aleluia. Então, é necessário esse crescimento inicial para que comece a frutificação. A semelhança do cristão. Aleluia. Como o Senhor Jesus fala: olha, eu separei vocês, eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. Mas isso é possível quando você atinge uma determinada maturidade espiritual. Por isso que temos assistido uma série de pessoas, sem número de pessoas na igreja infrutíferas. Não vão dar fruto. Por quê? Porque para dar fruto precisa maturidade. Inclusive, quando a gente fala de serviço cristão, que todo cristão tem que ter um ministério na igreja, que é um fato.
Mas por que muitos não têm? Porque não têm maturidade. Não estão sequer aptos para esse ministério. E ainda que quisessem, não poderiam, porque não estão aptos. Como a gente vai ver aqui, o servo de Deus precisa conhecer a palavra, é o requisito mínimo. Para que você seja um obreiro aprovado, você precisa manusear bem a palavra de Deus. Pois esse é o ministério profético nos nossos dias. Então, primeira coisa que eu queria falar para vocês, depois da exposição rápida dessa passagem, ainda concluindo aqui o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você manuseia bem a palavra de Deus, você está apto a toda boa obra. O ministério que o Senhor te colocar aqui na igreja, você vai estar apto. Veja que mesmo os obreiros que serviam à mesa, os primeiros diáconos, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e conhecedores da palavra do Senhor, para servir as mesas. Então, o que é o ministério profético na Bíblia? A definição, irmãos, diferentemente do que as pessoas pensam, infelizmente, as pessoas associam profecia ou ministério profético a revelar o futuro. E o ministério profético não tem nada a ver com a revelação do futuro. Mas o ministério profético significa transmitir a palavra de Deus ao seu povo. Vemos isso, por exemplo, na carta aos Hebreus. O Senhor, antigamente, falou com o seu povo pelos seus servos, os profetas. Então, a principal função do profeta não é revelar o futuro, mas revelar a palavra de Deus ao seu povo. Então, você vê isso, por exemplo, em Êxodo 7:1, quando Deus diz a Arão que Arão seria profeta de Moisés. O que Arão faria? Falaria para o povo. Moisés ia ouvir de Deus, ia passar para Arão, e Arão, como profeta, seria a voz. Então é isso que o profeta faz, ele fala, né? A palavra profética está associada à pregação. Como clamarão o nome do Senhor se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Segundo, as funções do profeta. O que a gente vê mesmo no Antigo Testamento? Primeira função do profeta, revelar a vontade de Deus. Não é o que a gente está fazendo aqui, não é o que toda pregação bíblica faz, revela a vontade de Deus. Por isso, inclusive, que todas as vezes que nós temos ministrado, trazemos aplicações práticas, mostrando que a revelação de Deus é isso. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Para que, de fato, a nossa eleição seja confirmada. Não para Deus, que Ele já sabe quem é quem, mas para nós. E para aqueles que estão ao nosso redor. Segunda característica da função do profeta é chamar ao arrependimento. Você vai ver que Deus separava esses servos, como no caso de Jeremias, Isaías, para chamar o seu povo ao arrependimento. Então é isso que a pregação faz também. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Vemos isso, por exemplo, em Apocalipse. A carta à igreja de Laodiceia, o que é que ela diz? A carta à igreja de Éfeso, o que é que ela diz? Chama o povo de Deus ao arrependimento. Então isso é um ministério profético. Confrontar, terceira característica, confrontar pecado e injustiça. Então, vejamos o que Datã fez com Davi. Então é isso que é o papel da igreja. A mesma coisa que o apóstolo fez com aquele jovem que estava se relacionando com a mulher do seu pai em Coríntios e que ninguém fazia nada. Então, confrontar o povo de Deus ao pecado e a injustiça cometida para que eles se arrependam. E quarta característica do ministério, do profeta, anunciar juízo e esperança messiânica. Então, o profeta de Deus, por isso que muitas pessoas associam a algo futurista, o profeta de Deus revelando algo que vai acontecer no futuro, isso é o mínimo. E mesmo quando o profeta de Deus revela algo que vai acontecer, a característica dessa revelação é o quê? Juízo e misericórdia. Então, se vocês não se arrependerem, Deus vai fazer isso, isso e isso. Mas ao remanescente fiel, Deus vai preservar. Então, esse sempre foi o papel do profeta. Então, nesse sentido, o ministério profético ele tem a sua continuação na pregação na igreja. Como está escrito em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4.
pastores e mestres, exatamente para cumprir esse papel, para que haja edificação no corpo de Cristo. Então esse é um papel que hoje é cumprido pelos pastores e mestres. Bem como cada um de vocês pode cumprir o mesmo papel se vocês fizerem isso de forma pontual, né? Você chama alguém ao arrependimento, isso é o que? Falar da parte de Deus para alguém. Como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o com espírito de brandura. Segunda coisa que eu queria falar com vocês, eu vou salvar e depois vou disponibilizar para vocês, certo? A transição, ela aconteceu e ela está na Bíblia, essa transição profética no Novo Testamento. Hebreus 1:12, Deus falou Hebreus 1, versículos 1 e 2. Deus falou pelos profetas, mas agora fala pelo Filho. E quem é o corpo do Filho de Deus? A igreja. Percebe? Então hoje, o que acontece? Quem é que fala com a gente? Cristo. É por isso que lá em Romanos o apóstolo Paulo chega a dizer: quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Porque para que você possa falar de Cristo, a mensagem de Cristo, você precisa estar em Cristo. E Cristo precisa estar em você. Essa unidade que Paulo chega a dizer é algo tão profundo que a gente não consegue compreender completamente. Quando ele faz, né, uma comparação, ele diz: é como marido e mulher que se unem e formam uma só carne. Mas a unidade entre Cristo e a sua igreja é algo mais profundo ainda que o casamento. Então, que você possa entender. Efésios 2:20. A igreja é edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Então veja, é o fundamento. É por isso que nós não temos novas revelações, porque essas revelações ficaram até o período apostólico. Apesar de hoje as pessoas utilizarem equivocadamente esse título, não existem mais apóstolos. Os apóstolos foram em número de 13, 12 apóstolos. E depois, né, o apóstolo Paulo. E aí você vai dizer: mas... E depois veio, né, aquele que ficou no lugar de Judas, acho que foi Matias. Pronto, então 12 apóstolos, porque você não vai contar Judas, né? Judas Iscariotes. Então 12, mas você vai ter o apóstolo Paulo, que vai desempenhar um papel específico. E Deus escolhe ele como apóstolo dos gentios. Um mistério específico. E quando então o colégio apostólico se encerra com a morte do apóstolo João, nós temos agora o final do ministério profético e apostólico, no sentido de que Deus já revelou ao seu povo aquilo que ele necessitava saber até a volta consumadora de Cristo. Por isso que o perigo, né, que Paulo já anunciava quando escreveu aos Gálatas: ainda que um anjo de luz vindo do céu, ainda que eu mesmo ou qualquer outro apóstolo traga a vocês um evangelho que vá além do que vocês têm ouvido, que seja anátema. Olha a seriedade disso. Veja que 100% das heresias bíblicas, elas vão partir de revelações pessoais. Então todas as seitas heréticas advindas, né, do cristianismo histórico, vocês vão ver que elas vieram justamente de algo que a gente já havia sido advertido. Não existem mais revelações exclusivas. Tudo agora é conhecido de qualquer pessoa que queira conhecer. 66 livros sagrados. Mas eu queria algo mais específico. Cuidado, arrependa-se. Porque tudo que você precisa saber para que você tenha uma vida boa em Cristo Jesus, é a Bíblia. Então, se você está querendo saber mais coisa, você provavelmente está incorrendo no mesmo pecado do diabo. Você está querendo ser como Deus. Nós não somos como Deus. Nunca seremos. Nós podemos incorrer no pecado de querer, mas jamais conseguiremos. Cuidado, né? Então, o servo de Deus, ele se satisfaz plenamente com a revelação bíblica. A ponto de quanto mais você estuda a Bíblia, mais você percebe que você conhece ela muito pouco. Amém.
Homens que estudaram bastante a Bíblia, depois de centenas de vezes meditando, estou arranhando. Agora veja, um livro que vai exigir da gente toda a vida, a dedicação. E quando a gente terminar a nossa jornada terrena, a gente não vai ter conhecido nem a superfície aqui. E você quer revelação, mais revelação do que a gente já tem. A gente já falou aqui, você pega o capítulo 1 do 1 de João, você estuda a vida inteira ali. Capítulo 1 do Evangelho de João. Você pega os 2 primeiros capítulos de Gênesis, mas se você não tomar cuidado, você fica ali, sabe? Como se você estivesse nadando no oceano ali, você não consegue submergir, porque é muita coisa. Então, é preciso que a gente tome cuidado com essa tentação de querer saber coisas que Deus não revelou. Então, meus filhos vão se arrepender. Eu tenho 3 filhos, todos vocês sabem. Meus filhos vão se arrepender em 2027. Não sei. Tomara que seja nesse ano ainda. Em nome de Jesus. Amém. Não sei, nem sei se eles vão se arrepender. Eu espero que sim. Mas essas revelações pontuais que as pessoas querem obter, né, elas são malignas. Uma pessoa chega para o pastor e diz, mostra uma foto e diz, pastor, o que você está vendo? Estou vendo 2 olhos, uma boca, um nariz, né? É isso que é um ser humano. Não, mas assim, você vê assim alguma sombra? Não, na foto está sem sombra. Eu não tirou com sombra a foto. Se quiser fazer sombra, até pega no Photoshop, né? Faz alguma coisa. Não é o nosso papel. Você quer saber o que está dentro de você, irmão? Faça um ultrassom, faça uma ressonância magnética, faça um raio-x, né? Agora, se você quer saber o que está dentro de você espiritualmente, lê a Bíblia. A Bíblia revela quem somos. É o que está escrito em Hebreus 4:12. Ela vai revelar, inclusive, os pensamentos e as intenções do nosso coração. Mas há essa tentação, mais uma vez, para essa questão de atalhos. Eu sei que está escrito, mentira, sabe não. Mas eu queria assim, algo mais, sabe, específico para mim. Isso só revela o quê? Egoísmo. Egocentrismo. Parece que é você que é o centro da igreja. Parece que é você que é mais importante que Deus. Deus tem que dar uma revelação pessoal, específica para você. Senão você fica magoado. Magoada, porque Ele não está falando pessoalmente com você. E a Bíblia para quê? É enfeite? Então, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouça pregações bíblicas. Então, essas pessoas que têm buscado esses, né, pseudo-profetas da modernidade, elas estão incorrendo em um juízo de Deus já anunciado. Por não suportarem a sã doutrina, levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Então, quando você vê uma igreja que o líder da igreja se autodenomina apóstolo, corra. A menos que ele tenha 2000 anos de idade. Eu acho pouco difícil, improvável, né? Ele ter 2000 anos de idade, mas vai que, né? Então não existe. E a gente vê que em cada esquina tem um apóstolo. Daqui a pouco tem mais apóstolo que pastor. Ninguém quer ser pastor porque pastor é orelha. Eu acho engraçado quando a pessoa se autodenomina bispo, sem saber que bispo, pastor é a mesma coisa, né? Pastor fulano, não, bispo. O senhor não sabia que é a mesma coisa do ponto de vista bíblico? Não. O bispo é pastor de pastores. Tem que inventar onde na Bíblia isso? Porque todas as vezes que essas palavras aparecem no Novo Testamento, aparecem como sinônimos de uma mesma função desempenhada pela liderança da igreja, né? Mas cuidado, porque nós temos vivido esse tempo em que as pessoas querem ser reverenciadas, aplaudidas, vistas como importante. Então, por que alguém se autodenominaria apóstolo? Para mostrar para você que ele não é igual o pastor da sua igreja. Ele não vai só falar a Bíblia para você, ele é apóstolo. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Até a sombra dele talvez te cure, como o apóstolo Pedro fazia. Não, o apóstolo Pedro nunca fez isso. Foi o Senhor que fazia, por meio do apóstolo Pedro, em um período específico da vida do apóstolo Pedro. Então que a gente tenha muito cuidado, porque o que tem de gente, né, pervertendo a Bíblia, e eles fazem isso porque tem plateia, porque as pessoas gostam, inclusive pagam para ouvirem heresias.
Finalmente, né? O que é o ministério profético hoje, no sentido bíblico saudável? Né? Primeira coisa, o que a gente já falou aqui, é a pregação fiel da palavra. Então, você quer ouvir uma palavra profética? Alguém prega a Bíblia para você, ali é profecia pura. O que está acontecendo hoje aqui? Nós estamos sendo divinamente instruídos. Então, o Senhor está falando através da sua palavra. Aleluia. É isso que os pastores e mestres têm que fazer, comunicar a palavra de Deus ao povo de Deus. Segundo lugar, o que é a palavra de Deus? O ministério profético dos dias atuais hoje, no sentido bíblico, a confrontação moral e espiritual, mostrando para as pessoas aquilo que é errado. Moral no sentido de comportamento. Existem comportamentos que não são mais cabíveis a um cristão. E no sentido espiritual, algo que muitas vezes não é visível, mas está dentro de você. Como a gente fala aqui, inveja. Você consegue ver alguém com inveja de você? Veja, pastor, o olho cresce. Meu irmão, é sério, o olho cresce. Então a pessoa deve estar com aquela doença que o olho fica inchado, né? Vai ajudar ela em vez de criticar. Não, o invejoso está ali com inveja de você, você nem sabe. E às vezes o invejoso pode ser você. Então o ministério profético ele vai revelar isso. Se você pensa em algo o dia inteiro, provavelmente essa coisa ou essa pessoa que você pensa o dia inteiro é o seu Deus. Me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Então, cuidado. O ministério profético diz respeito a discernimento espiritual. É preciso que vocês saibam discernir a heresia da verdade, irmão. Isso é elementar. A pessoa chega falando um monte de coisa antibíblica e você acha que ele está falando da parte de Deus. Por isso que o apóstolo João, ainda no primeiro século, já dizia: provai os espíritos, meus filhos, e vejam qual procede da parte de Deus, porque já saíram muitos falsos profetas. Já existem muitos, isso no primeiro século, já existem muitos falsos mestres no meio de vocês. Tomem cuidado, provai os espíritos. E o apóstolo Paulo chega a dizer: olha, não se engane pela aparência, porque os falsos profetas, eles vão ser travestidos de ministros de justiça. Ou seja, aos olhos naturais, eles vão parecer mais espirituais do que alguém que efetivamente é movido pelo Espírito do Senhor. E compete a nós sermos guiados pela fé e não por vista. E agora voltando para a definição bíblica de fé. Para que você saiba que você está sendo guiado pela fé, você está sendo guiado pela palavra. Alguém que não está falando a palavra de Deus não pode te ajudar a crescer na fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quarto ponto do ministério profético nos nossos dias: consolação e exortação. Duas faces de uma mesma moeda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então há uma exortação, porque é preciso que a gente entenda o caminho para nós é apertado. Nós somos chamados a renunciar, a tomar a nossa cruz e a seguir os passos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Mas também somos consolados. Nós temos a maravilhosa promessa de que somos conduzidos sempre em triunfo. Somos invencíveis em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus que os justifica. Então, concluindo aqui o quinto ponto, né, dessa introdução, quais são as distorções contemporâneas, né, do ministério profético? O que seria isso? Distorções, ou seja, como essas pessoas se apresentam de forma equivocada, enganam a muitos, dizendo que são profetas ou que estão desempenhando o ministério profético. Primeiro, é o que a gente já falou aqui, a personalização da revelação. Quando a pessoa diz, como um que foi trazido um tempo atrás por Silas Malafaia, que tem aquela Bíblia da batalha espiritual e vitória financeira. Acho que é Morse. Pois é. Então, segundo ele, eu vi inclusive esse vídeo, eu estava nos meus primeiros anos de evangélico, quando eu vi esse senhor vindo no Brasil e dizendo: o senhor me deu o poder
de orar por pessoas e elas serem abençoadas financeiramente. Inclusive, se alguém quiser emprego, levar atrás de mão e celular, porque ele garante. Eu não garanto, não. Né? Então, ele diz que se você der um dinheiro para ele, e o negócio é que tem que ser pago. Né? Esses profetas não fazem nada de graça. Né? É tudo na pegada de Geazi. Então, se você me der uma quantidade X de dinheiro, eu vou orar por você, e aí Deus vai mudar a sua vida. Porque Ele deu esse poder para mim, de forma exclusiva. Então a gente tem visto hoje pessoas que dizem, não, venha para o meu culto porque eu revelo o oculto. Eu já fui, inclusive, viu? Porque eu revelo o oculto e o profundo. Né? Então as pessoas, elas são enganadas através de outras que falam dessa personalização na revelação. Deus só revela para mim. Comigo não é negócio de Bíblia, não, nem uso. É assim, é direto. Ligação direta. Tenha medo. Segundo lugar, segunda distorção, dependência de revelações privadas. As pessoas, o que acontece? As pessoas acabam dependendo de revelações. Então, para o culto ser bom, tem que ter. Eu, inclusive, gostava nos meus primeiros meses de evangelho. Só olhava, ei, você aí de óculos, no fundo da igreja. Deus tem uma mensagem a entregar em você, vaso. Levante aí. Aí todo mundo fica arrepiado. Ó, veja, seu CPF termina com 0, né? Termina aí, a pessoa chora, né? Então as pessoas, elas dependem quando não tem isso, tá vendo? Deus não está falando, ficou só um negócio de Bíblia chato, não foi? Ficou só um negócio de Bíblia explicando. Quem quer saber de explicação, né? A gente quer assim, Deus falando, vejo, né? Imagina se Deus revelasse o nosso pensamento, irmão. Sai correndo daqui, né? A gente gosta de mentira mesmo. E o que a gente vê? O que as pessoas veem hoje também? Profecias que não são verificáveis. Porque o que acontecia no Antigo Testamento, quando existiam os profetas? Se o profeta dissesse que isso ia acontecer e não acontecesse, ah não, você falou, disse que foi Deus que mandou você falar e não aconteceu, morria. Inclusive você vai ver em 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo, ó, tem gente que está revelando coisa na igreja, quem é que está verificando isso? É como o pessoal que fala a língua que ninguém entende. Se teoricamente eles estivessem falando essa língua que ninguém entende, quem é que interpreta? Porque tem que ter quem interprete. Paulo fala inclusive, se não tiver intérprete, fica calado. Está na Bíblia, irmão. A Bíblia que eles carregam no sovaco. Só não leem. Porque o ministério profético deles é outro, que não da Bíblia. Então, cuidado. E a gente vê também, como uma distorção, essa espiritualização por intuição. Já vi, eu senti de Deus. Como é que você sente de Deus? Imagina um dia que você está com dor de barriga e vem para o culto. Que é até comum, porque os crentes costumam comer muita coisa que não deve, né? Então, esse culto para você foi horrível, porque você estava o tempo todo na cadeira e querendo, meu Deus, cala a boca, pastor, quero no banheiro, meu Deus, eu não vou aqui na igreja não, porque se eu for lá, o pessoal vai ouvir do culto que eu estou fazendo lá. Eu preciso que esse culto acabe logo, porque senão, você percebeu? Sentir. Eu, por exemplo, estou sentindo calor, irmão. Isso quer dizer que o Espírito Santo está pegando fogo aqui? Não. Então a gente tem que tomar cuidado, não é intuição, não existe intuição, irmãos. O que existe é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina nossos caminhos. Quando você tiver intuição, tenha medo, porque intuição sempre vai dar errado, irmão. Até quando dá certo, dá errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Então, se você está sendo intuitivo, significa que você não está sendo fiel. Glória a Deus. Você não tem que seguir sua intuição, você tem que seguir a Deus. E Deus fala pela sua palavra. Não, eu sinto que hoje eu tenho que fazer isso. E é engraçado que ninguém sente nada que mortifica a carne, né? É verdade. A gente só sente coisa que agrada a carne. Eu sinto que hoje eu mereço um sorvete. Oh, Senhor Jesus. Eu sinto que hoje podia entrar um dinheiro a mais na minha conta. Eu sinto. E hoje é o dia que poderia entrar. Sabe aquele dinheiro que eu estou esperando, que nunca chega, já tem 20 anos? E poderia entrar hoje, né? Aleluia! Vocês estão orando por isso, irmão? Então,
Não tem espiritualidade por intuição. Espiritualidade é dura para se obter. Amém. Você tem que andar pelo caminho apertado. Você tem que botar as suas nádegas na cadeira e ler, estudar, dobrar o seu joelho no chão e orar, ouvir a palavra de Deus, depois ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. E quem sabe você cresça espiritualmente. Já se fosse legal, se a gente fosse tipo um computador, aí a gente bota um negócio e pronto, já sei tudo. Não é assim não. Moisés vai conversar com Deus, ele não separa 40 minutos não, ele separa 40 dias. Glória a Deus. Eu vou ali bater um papo com o Senhor. Você volta a que horas, Moisés? Você não entendeu. É 40 dias. Vou trocar uma ideia. Eu vou trocar uma ideia com o Senhor. Daqui a 40 dias eu volto. Ele está lá. O povo não aguenta esperar aqui embaixo, irmão. Já faz um bezerro de ouro. Você imagina? Se você diz para alguém hoje, ô irmão, vou reservar um tempo para buscar. Eu não acho que só o Jonathan Edwards passou 3 dias numa floresta orando antes de pregar pecadores na mão de um Deus irado. Glória a Deus. Então, você que separa um tempo para Deus, não precisa de relógio não, meu filho. Tira o seu relógio. Amém. Vai nascer o sol, vai se pôr e você está lá, é você e Deus. Quando ele disser, acabei de falar com você, aí você vê quanto tempo foi uma semana, foi um mês, não sei, né? E a comida, pastor, não sei também. Você leva um kit de sobrevivência, né? Uns biscoitos creme crack, uns Pringles, né? Umas frutas para quem gosta, né? Vai lá, Deus vai multiplicar aquele biscoito creme crack lá para o mês inteiro, né? Acredite. Fazer igual o azeite da viúva. Você vai pegando biscoito creme crack e não se acaba, né? Isso eu não estou garantindo, viu? Estou dizendo que pode ser que aconteça, né? Então, você quer buscar a face de Deus, é como está escrito em Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo não está aguentando um culto de 2 horas. Pastor, foi demais. Na moral. Olha, irmão, fala mal não. Ó, chega o veneno. Fala mal não. Mas as igrejas tudo assim, é 30 minutos, 1 hora. Qual a necessidade de 2 horas falando, rapaz? O senhor é doido? Esse homem acha que a gente está entendendo alguma coisa? Passou 45 minutos, não entendo mais nada do que ele falou. Coitado. Ainda bem que fica gravado. Você tem a oportunidade de, a partir dos 46, você vem em casa de novo, né? Mas eu tenho que falar. Isso é o ministério profético. É você transmitir a palavra de Deus ao povo de Deus da forma como Deus manda. Amém. Então, cuidado, irmãos. Eu queria trazer só 3 aplicações práticas para a gente voltar para Elias, tá certo? Que vocês vão sair daqui nota 10, né, em ministério profético nos dias atuais. A primeira delas, vocês já estão estimulados todos os dias em relação a isso. Valorize a pregação bíblica como voz profética de Deus. Eu quero ouvir Deus falando. Todo culto ele fala. Não fala com você não? É só comigo que ele fala? Então todo culto Deus fala. E você em casa, você está fazendo seu estudo bíblico lá. Quem é que está falando com você? O cão? O cão está dizendo arrependa-se? Não, é claro que ele não vai dizer isso. A busca é a face de Deus. É claro que ele não vai dizer isso. Então busque conhecer o Senhor também no privado. É claro que, irmãos, se você passar 50 horas estudando a Bíblia em casa, não equivale a 1 hora ouvindo a palavra de Deus na igreja. Isso não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. Então, cuidado, porque Deus escolheu se revelar para a gente de uma forma coletiva. Amém. Quando a igreja se reúne, ele se revela de uma forma ainda mais clara, né? Segundo ponto de aplicação prática em relação a essa confusão toda do ministério profético dos dias atuais: submeta as suas experiências espirituais à Escritura. Então a gente não está negando que existem experiências pessoais. Deus pode falar comigo através de sonhos? Claro que pode. Quem sou eu para limitar Deus? Você pode acordar e o anjo Gabriel está lá, e aí? Eu só não sei se você vai ficar vivo. Eu acho que vai dar um desmaio, né? E pastor, o anjo apareceu para mim e ele falou o que? Eu não sei. Quando eu vi, eu desmaiei, não peguei nada.
Até fiz uma oração depois, quando eu recobrei os sentidos, e disse, fala em sonho, que é menos pior. Porque quando eu bati a cara assim de anjo Gabriel, ei, varão, eu não aguentei mais, caí, né? Então, ele fala, pode acontecer, você pode ter, né, experiências espirituais, você pode ter, claro que pode. Quem somos nós para limitar um Deus Todo-Poderoso? Mas uma coisa é certa, Deus jamais vai te dar experiências espirituais que sejam contrárias à Sua palavra. sua palavra. Então isso é um fato. Então você chega aqui e diz, olha, Deus me revelou que a gente não precisa mais ficar indo para a igreja. Eu tenho certeza que foi Deus. Tem um pastor, foi um anjo inclusive. Eu não sei se era Gabriel ou Miguel, mas ele disse que era um anjo do Senhor e falou, não precisa mais sair para a igreja, vamos ficar em casa aqui, faça o bem às pessoas, né, no sentido moral, e você vai estar indo para o céu. Você sabe, não foi Deus que falou isso. Inclusive, John Bunyan retrata no seu livro um ser que aparece a ele e a esperança como se fosse um ser angelical, um ser luminoso, dizendo para eles irem por um caminho mais fácil. E o que acontece? Eles caem o quê? Numa cilada. E aí vem um anjo da parte do Senhor para libertar eles. E o que esse anjo faz depois? O desenho bíblico eu não gosto de colocar, não. O que o anjo faz? Disciplina eles com açoite. Não é o cão, não. É o anjo de Deus. Porque diz, a essa altura, já chegando pertinho do céu, depois de inúmeras advertências, vocês caem de novo. Mas não é possível. E aí? É corrigido. Mas não está escrito isso em Hebreus 12? Então, aí é o anjo de Deus. Nós dos açoitezinhos a gente até vê, né? Terceiro ponto para a gente terminar aqui. Cultive discernimento espiritual. Você precisa saber diferenciar o certo do errado à luz da palavra de Deus. É uma necessidade que todo cristão tem que ter, porque você vai ouvir conselhos que aparentemente são bons de pessoas que gostam de você do ponto de vista humano. Você vai ter vontade de fazer coisas que aos seus olhos parecem ser maravilhosas, mas que é a palavra de Deus que vai te dizer, não vá por aí, que é um caminho de morte. Então é necessário, é vital para que o cristão tenha discernimento espiritual. Amém. Se você tiver discernimento espiritual, não tem falso profeta que te engane, irmão. Então cuidado. Dito essas coisas, agora a gente pode ir para Elias com o tempo que resta, né? Vamos lá, nós paramos em 1 Reis 17. Glória a Deus. E a gente vai falar justamente de como a seca vem da parte de Deus. Então, se você está passando por um período de escassez na sua vida, talvez Deus esteja querendo te ensinar alguma coisa, né? Não vou dizer para você que todos os períodos de escassez é Deus te disciplinando. Não. Às vezes você está passando um período de escassez porque é importante que você glorifique a Deus também na escassez. Mas, sabendo como a gente é carne, sabendo como a gente, né, tem uma facilidade para fazer o que não presta, há uma probabilidade muito grande que talvez uma escassez, né, enviada por Deus seja por conta de um erro da gente. Então o que o profeta Elias está falando aqui diante de Acabe está inclusive em Deuteronômio 28. Vamos lá? Glória a Deus. Deuteronômio 28, o Senhor está falando por meio de Moisés e dizendo para o povo: ponho diante de vocês o que? A bênção e a maldição. E ele vai dizer: se vocês ouvirem a minha voz, abençoo vocês. Agora, se não ouvirem, e o Senhor inclusive exemplifica as maldições que ele enviaria. E uma delas é essa: fechar o céu, para que não tenha chuva, para que não haja fruto. E as pessoas então, por meio do sofrimento, da escassez material, possam se arrepender e buscá-lo. Então aqui em Deuteronômio capítulo 28, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, depois a gente vai para o versículo que Elias fala. E será, Deuteronômio 28, 1, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E aqui vem o quê? O Senhor vai dizendo, se me obedecer, o negócio vai dar bom, viu? E aí, no versículo 15, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, perceba que é tudo ou nada. Então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Não é que você queira fugir. Elas vão te alcançar. E agora, o que o profeta Elias fala ao profeta Acabe? Está aqui no versículo 23. E os teus céus que estão sobre ti, sobre a cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Está dizendo, ó, não vai ter chuva e a terra vai ficar seca. Não vai poder plantar nada. Versículo 24. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Isso é o que? Juízo. É o que está acontecendo. O profeta Elias está profetizando isso que o povo já conhecia. Por quê? Porque Deus já havia falado por Moisés centenas de anos antes acerca do que ele faria se o povo se desviasse. Agora eu volto com vocês para a 1 Reis. Então, quando Elias fala isso, o povo já devia o quê? Imaginar. Vem cá, vocês estão adorando a Baal na terra que Deus deu para vocês. É como você que, quando tem algum acréscimo, comemora com seus amigos ímpios. Quando está no perrengue, pede para os irmãos da igreja orar. Tem um monte de gente que faz isso aqui. Ganhou um dinheirinho a mais, faz viagem para ver os ímpios. Está sem dinheiro? Ô irmãos, olhem, por favor, aqui o negócio apertou. Problema de saúde, então, é 6 horas direto. Né? Só bate 6 horas o relógio. E não que a gente não ore, a gente vai orar, mas orar principalmente por arrependimento diante de um cenário desse. Porque não há o que mudar a situação se não muda o coração. Amém. O que o Senhor espera da gente? Arrependimento. Amém. Metanoia. Mudança de direção. Né? E não desculpas esfarrapadas que a gente é mestre em dar. Né? Não, eu fiz isso com uma pessoa ímpia porque é a única pessoa que me apoia. Que é claro que o diabo vai te apoiar para te ver longe de Deus. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que o diabo quer te comprar? É inclusive o que Jezabel vai tentar fazer com os profetas do Senhor. E os que não se vendem, aí ela mata. Essa é a estratégia do mal até hoje. O que o diabo vai tentar fazer com você? Atraí-lo para o lado dele. Se ele não conseguir, pela soberania de Deus, aí ele vai tentar agora se opor a você. É assim o modus operandi, né, das forças das trevas. Se você não sabia disso, né, talvez você não esteja lendo a Bíblia, foi o que a gente falou como deveria. Agora no versículo 2 do capítulo 17 de 1 Reis, que é onde nós estamos. Depois veio a ele a palavra do Senhor. Então, quando ele vai e revela a palavra ao rei Acabe, o Senhor diz para ele, versículo 3, retira-te daqui e vai para o Oriente. Então, o Senhor pode me dar uma ordem de sair daqui de diante de vocês e ir para outro lugar, ficar lá no Ribeiro. Estou esperando muito essa ordem. Ainda mais povo, imagine, hambúrguer todo dia. Só que o meu vai ter que ser de salmão. Que eu não como carne. Então, pão e salmão todo dia, pão e peixe todo dia. Não, se bem que eu posso ficar perto do rio, né? Pescar é massa ainda. Pescar é muito legal. Pastor, você já pegou quantos peixes? Nenhum. Nunca, mas tem uma vontade, irmão. Deus sabe como eu tenho vontade. Na hora certa. Retira-te daqui e vai para o Oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Deus dá uma direção para o profeta. E Deus faz isso com a gente o tempo todo, irmãos. Na sua palavra.
Por exemplo, vou mostrar para vocês que Deus está falando com alguém. Não, Deus está falando com a gente hoje. Então, olha o que a gente precisa ouvir todos os dias, como o profeta Elias está ouvindo aqui, para que a gente seja sustentado como ele foi. Abra, né? Poderia falar em outras passagens, mas vamos abrir em Filipenses. Pastor, esse paletó está folgado. É claro que está, meu amigo, era 20 quilos a mais. Experimente começar a orar e buscar o Senhor, para você ver, né? Se você não emagrece. Né? Então aqui, capítulo 4 da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Então estejam firmes. Vai ter jogo do Bahia, fiquem firmes. Se você torce pro Bahia, no final do jogo, no final do culto, você vai ver quando foi que deu o resultado. Não, pastor, estou aqui vendo. Está 2-0. Eita, fez outro gol. Pode continuar, pastor, vá, não me atrapalhe não. Né? Então, deixei alguma coisa. Hoje tem prova do líder de Big Brother. Não sei se tem, né, irmão? Não assiste, mas vai aqui. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Igreja tem problemas, irmão. Né? Tem gente que quer bolo de chocolate, tem gente que quer bolo de cenoura. Eu gostava muito de bolo de cenoura não, mas bolo de cenoura com chocolate é bom. Já viu? Aí, ó. Então, bolo de cenoura, outro que bolo de chocolate. Junto os dois, Evódia e Sintique sem confusão. Deus puro. E vai ter gente para comer esses bolos todos. Oxê. Evódia e Sintique. Vocês parecem que não conhecem esse irmão da igreja. Pastor, estou preparando os 5 bolos para o domingo. Mas eu acho que vai sobrar. Eu acho que não vai não. O senhor está tendo uma visão espiritual? Não. Eu não preciso, só conhecer as ovelhas. Né? Você sabe. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Olha, irmão, se você ajuda na igreja, o seu nome está onde? Percebeu? Quando você é estimulado a ter um ministério na igreja, isso é para o seu bem, feliz. Aleluia! Para que você junte tesouro no céu. Não adianta sua conta bancária ficar cheia se você está zerado no céu. Porque aí o negócio vai pegar quando sua jornada terminar. Não tem como converter. Ah, pastor, mas assim, no meu último dia eu vou ter 10 milhões na minha conta. Como é que eu faço para converter? Não converte. Se você for para os Estados Unidos, você pode até converter o real para o dólar. Se você vem dos Estados Unidos para cá, você converte o dólar para o real. Mas se você morre cheio de dinheiro na conta, não tem como converter esse dinheiro para você ter um tesouro no céu. Amém. Então, cuidado. Avisa os ricos do presente século que sejam ricos Em boas obras. em boas obras. Aleluia. É isso que o Senhor espera da gente. Que sejamos prósperos, como próspero É a nossa alma. Aleluia. Peço-te. Versículo 4. Regozijai-vos sempre No Senhor. O crente é alegre, irmão. Glória a Deus! Agora vem uma pessoa que comemora o gol do Bahia. Eu comemoro, eu sou salvo, rapaz. Sou salvo. Amém. Sabe? Creio. Como você está de noite assim, você lembra que você vai para o céu, Eu creio. chega a dar uma relaxada no ombro. Não sei se vocês Obrigado, estão meio tenso. Glória a Deus. Mas assim, quando eu lembro que eu estou indo para o céu, dá uma... Obrigado, Jeová. Eu precisava dessa recordação. Porque a gente vai andando e, né, e é um perrengue. E às vezes a gente dá uma passada assim, não, acho que eu vou pro inferno. Pastor, eu não sinto isso não, então eu estou desconfiado de você, viu? Porque os crentes de verdade sempre têm essa dúvida, porque a gente tem, irmão. É verdade. Tem momentos que a gente clama, miserável homem, que sou, quem me livrará do laço dessa morte. Então, não tem pessoas boas no mundo. Tem pessoas que se acham boas, e essas são as piores. Cuidado, né? Porque
Muitas pessoas têm usado esse tipo de adjetivo para elas, sem saber o que está dentro Verdade. delas, que é o pecado, né? A gente está repleto, rodeado de pessoas que só pensam em si, no seu próprio umbigo, e acham que são pessoas boas. Não são. Nós não somos. Mas graças a Deus reconhecemos que não somos. E podemos então fazer a oração eficaz: salva-me, Senhor. Todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Versículo 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha o crente se alegra, irmão. O crente vive alegre. Não, você está sem dinheiro, seu feliz. Estou indo para o céu. Mas está cheio de doença. Estou indo para o céu. Você não entendeu? Eu estou indo para o céu. Tchau. Glória a Deus. Daqui a pouco não estou mais aqui. As dívidas Glória. ficarão. Os problemas ficarão. Louvado seja o Senhor Jesus. É muito bom, irmão, se quiser. É verdade. É por isso que às vezes a gente quer adiantar a partida. Oh, Deus. E aí, senhor, tem como? Uma abreviada aí. O irmão Paulinho já está aqui, já conversa com ele como é que a gente faz o planejamento, né? Eu vou primeiro. Não, meu irmão, você é você que trabalha no cemitério, irmão. Você ajude as pessoas, rapaz. Amém, Né? amém. Não. Egoísmo, Às vezes a gente quer abreviar porque o negócio. Sabe que o bom é lá, irmão. Mas o bom é lá para quem está sofrendo em Cristo aqui. Glória a Deus. Não se engane. Você está aqui murmurando, se queixando, né? Correndo atrás dos outros para pegar, parecendo esses cachorros quando vê bicicleta, né? Oh, Deus. Esses dias eu fui ver um chargezinho, eu não gosto de rir dessas coisas não, mas isso daí eu não me aguentei. O cachorrinho com a cara assim de arrependido. E a dona falando pra ele: eu soube, viu, que você tá correndo atrás da bicicleta. Ele falou: mas nem bicicleta eu tenho. Cachorrinho que ficava correndo atrás do pessoal que andava de bicicleta. Então os crentes ficam parecendo esse cachorrinho. Passa qualquer pessoa com a condição, aos olhos dele, de vida melhor, e ele fica com esse cachorro, correndo atrás, amaldiçoando a pessoa. Também, então, assim, é isso. Também se tomasse monjaro, tava mal. Ai, ai, ai. Ah, mas Você acha que você vai tomar monjaro, vai continuar comendo a quantidade que você come e vai dar legal? Se você soubesse os efeitos colaterais desse medicamento, irmão, a gente tem um médico aqui, você pergunta. Se você se alimentar mal com esse medicamento, você pode ter várias complicações, né? Mas as pessoas acham que é assim, né? Que tudo que cascou de paraquedas. Não, meu amigo, tudo na vida, o Senhor que deu essa lei. Não foi Isaac Newton que descobriu quando estava, né? Não. Ação, reação. Se eu não me engano, foi Isaac Newton, não sei. Foi Isaac Newton, né? Então, ação e reação. Para toda atividade que você faz, vai ter uma oposta. Então você vai plantar, você vai colher. Inclusive a Bíblia vai dizer: tem tempo de plantar e tempo de colher. Paulo vai ser mais específico e diz: não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, cuidado, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, Veja, regozijo é uma alegria grande. Não é só alegria. Não é aquele sorriso, né? Aquele sorrisozinho assim, mentiroso. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Equidade aqui no sentido da maneira como você trata as pessoas. Eu até fiz um artigo recentemente sobre respeito. As pessoas não estão mais respeitando os outros. Verdade. Então, você é o pastor da igreja, as pessoas te desrespeitam. Imagine os irmãos. Se você desrespeita o pastor da igreja, que tem algum aspecto de liderança e autoridade cristã, imagine como você faz com os seus irmãos. Não tem respeito. Como é que pode um filho de Deus não ser educado com o semelhante? Não, eu sou servo de Deus. Não, meu filho.
E agora, não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa Alguma. Amém? Amém. Quem aqui chegou sem estar ansioso? Quem aqui não é mentiroso? Perdoa, Senhor. A gente chegou aqui, meu filho, com ansiedade no teto, assim. E o Senhor tem uma palavra profética. Não andeis Ansioso. Senhor, mas, assim, Senhor, é mais que está chegando o final do mês. O boleto chega assim. É um perrengue. Vou orar, meu filho. E aí eu vou dizer para você, bem-vindo ao meu mundo. Né? Não andeis. Então, o que é ansiedade, irmãos? É você querendo apressar uma coisa que já é ruim. Só de imaginar. Você imagina? Eu só quero apressar o que é ruim. Não, deixa chegar na hora, meu amigo. O boleto vai vencer que dia? Primeiro. Não vou me preocupar hoje. Que nada, meu amigo. Nada, digo, louvar o Senhor. Lembrando do louvor do irmão Paulinho. Tem que pagar boleto. Irmão, deixa. Dia primeiro, você não vem me atribular, não. Não faça o papel do cão. Eu cresço. Então, não ande ansioso. Ah, mas tem um resultado de um exame para pegar. Olha, o exame você já fez. O resultado só sai tal dia. Então, assim, o máximo que vai bater lá é você vai ter 48 horas de vida. Ó, pastor, vira essa boca para lá. Você pode receber um exame dizendo que você tem pouco tempo de vida. Então, aproveite que você tem. O Senhor Jesus, inclusive, disse: viva cada dia como se fosse único. É isso que ele está dizendo lá em Mateus 6. Ó, cada dia trará. É hoje, meu irmão. O seu problema é hoje. Mas amanhã eu tenho um monte. Calma, meu filho. Você quer jogar o segundo tempo? Nem jogou o primeiro. É verdade. Não, 45. Ele tem um descanso. 15 minutos. O juiz não mais, né? Diz que é 15, mas daqui que entra no vestuário, que volte, né? Depois joga o segundo tempo. E se tiver prorrogação? Calma. Nem empatou. Você já quer prorrogação. Então, tudo no seu tem. Se você tiver que enfrentar um problema, irmão, Deus vai te capacitar para enfrentar um problema. Como diz o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo aqui, podemos todas as coisas porque Cristo nos dá força. Agora, Cristo não vai me dar força hoje para enfrentar o que eu tenho que enfrentar amanhã. E não é que ele não poderia, ele poderia, mas ele não, é ele que a gente vai dizer, ele não iria jamais contra a sua palavra. Ele está dizendo, olha, hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Eu vou te dar graça para você vencer hoje. Para você ter paz hoje. E para você aprender a confiar que o mesmo Deus que está te guiando hoje te guiará para sempre, não é só amanhã. Eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. É por isso que o autor da carta aos Hebreus ele vai dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Assim como o Pai, Deus Filho é imutável. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, está com perrengue? Fala com Deus. O que a gente já falou aqui inúmeras vezes? A resolução dos nossos problemas, em grande parte, está a uma oração de distância. E ainda que Deus não resolva o problema, Ele vai te dar graça para suportar o problema. Amém. Diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Já entendendo, graça.
Versículo 7. E a paz de Deus. A paz de quem? De Deus. De Deus. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é quando você pega o aplicativo, tira lá e seu saldo bancário está com o número que você acha que vai dar. A paz do mundo, quando você faz um check-up e o médico diz, ó, do coração você não morre. A pessoa no outro dia atropelada e morre. Ó, do coração você não morre. Aí você mergulha, o peixe está lá, né? Então, cuidado. Essa ideia de que você está com a saúde em dias quer dizer alguma coisa? Não, meu filho. Às vezes você está todo, né, quebradozinho e vai ver até 100 anos. Quebradozinho, meu amigo. Começou a se quebrar com 30. Viveu 70 anos quebrado. Até com 100 anos deve te levar. Pode ser assim. E tem gente que inteiro, com 30, 40, já está batindo. Quem é que sabe? Não cabe a nós. O que cabe a nós é fazer proveito espiritual da nossa passagem aqui na terra. E olha que eu falei da nossa passagem. Porque a terra não é o nosso destino final. Nossa casa não é aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Veja, guardará. A ideia é vai colocar você num cofre seguro. A mesma coisa que a gente falou aqui recentemente, como o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os guarda. Como o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las da minha mão, porque o Pai que me entregou a elas, ou que entregou elas a mim, é maior, é mais poderoso que todos. Pois Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Percebeu? Quando você ora confiando no Senhor, aqueles seus pensamentos de ansiedade, eles se desfazem. Amém. Se Deus é por nós, você acha que um boleto? E fora, irmão, se o seu nome negativar no Serasa, você não morre por causa disso, não. Uma pessoa negativou, morreu. Não. Né? Não isso. Irmão, você fez a dívida porque quis. Não, foi uma situação. Na hora certa, Deus vai render o recurso e aí você paga. Eu não pago nada. Paga! Você não fez a dívida, rapaz. Amém. Seja justo. Glória Se a dívida é sua, então Deus te deu condição de arcar, vai lá e paga. E lembra da viúva lá? Estava devendo. O profeta não disse, ó, tem uns azeites aqui, agora abra o gás. Pega esse azeite, não paga a ninguém. Faça uma poupança bem grande, viva de fartura com seus filhos. Foi isso que o profeta disse? Não, Não. Pague os seus devedores e ainda vai sobrar para você se manter com os seus filhos. Glória a Deus. Né? Justiça. Versículo 8, eu preciso concluir para a gente voltar para Elias, né? Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, percebeu? Então pare de dizer que seu time é o melhor, seja honesto. Nenhum time é o melhor. Seu time pode estar ganhando algumas, daqui a pouco perde, meu amigo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, então você é crente, fale a verdade. E não é só a verdade no sentido, né, a cor dessa parede, ou não. A verdade no sentido de a palavra de Deus tem que ser o seu guia, o seu referencial. Tudo que é honesto. O servo de Deus, ele é o quê? Honesto. Então, se uma pessoa desconfia de você, irmãos, isso é por quê? Ou porque você deu razão para essa pessoa desconfiar, ou porque essa pessoa merece sua companhia. Então, você está do lado de uma pessoa, sabendo que você está metendo a mão, né? Me respeite, pai, não faço isso não. Então, se a pessoa está tendo esse tipo de pensamento de você, muito provavelmente é o que ela é e faz. Então, cuidado com esse tipo de gente. Você tem que ser uma pessoa irrepreensível. Então, uma coisa é as pessoas te dizerem, você é um fanático, você é um intolerante do ponto de vista religioso. A gente sabe que essas coisas são o quê? Falas desconexas de quem não entende a fé. Mas se uma pessoa está atribuindo a você coisas que você não fez,
cuidado com a companhia dessa pessoa. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, seja honesto. E quem é honesto anda com pessoas Honesto. honestas. Tudo o que é justo, o que é justo, o que é correto, o que é justo, é o justo. É como uma pessoa chega para você e está passando por um aperto financeiro e pega um imóvel que vale, sei lá, 50 mil e diz, me pague 500 reais. Isso é justo? Injusto. Uma coisa é a pessoa baratear, não vale 50, você me pague 45, está abaixo do valor de mercado, me pague, sei lá, ainda que seja 40, mas 500 reais no imóvel? E você vai se aproveitar do desespero da pessoa? Verdade. Você acha que isso é justo? Não. Cristãos que compram material roubado, porque tá com preço quase de graça, você acha que isso é justo diante de Deus? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cristão referencial, inclusive, nesse sentido. Ah, não, pai, você se deu de bem. Eu não, irmão. Deus está vendo. Eu estou me aproveitando de uma necessidade de alguém para me dar bem. Quer dizer que eu só ganho dinheiro desse jeito? Quem é que ganha dinheiro desse jeito? Os ímpios. Nós somos ímpios? Não. Então precisamos ter uma diferença comportamental em relação a essas pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é só da boca para fora, não é só dizer que é crente, que ora para Jesus. E na hora de ter um comportamento cristão, como é o seu comportamento? Você se aproveita, né, das necessidades alheias, como os ímpios, porque são assim que os ímpios enriquecem. Então, cuidado. Tudo que é puro, e puro aqui, não misturado. Você quer falar de determinadas coisas? Fale, mas não venha misturar com a fé. É como, por exemplo, política e fé se misturam? Não. Vocês têm livre agência para escolher o candidato de vocês. Agora entenda que a igreja não é lugar para fazer campanha. Até porque, do ponto de vista bíblico, nenhum candidato está certo. Nenhum partido é teologicamente correto. Ah, pastor, mas esse partido é cristão. É mesmo? Você já olhou as bases dele? Você já olhou as votações que eles participam? Você já olhou como vivem os seus políticos? Então, o cristão gosta da verdade. Agora, se você tem uma inclinação por determinada bandeira, amém. Agora, não use disso para dizer o que a gente falou. Ah, Deus me disse que esse candidato é melhor do que o outro. Foi mesmo? Deus te disse? Então, cuidado. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tudo que é puro, tudo que é amável. O cristão, ele é o quê? Amável. É vocês que queriam uma palavra profética. Ó, mais que isso, impossível. Amável. Você é uma pessoa amável? Sabe o que é uma pessoa amável, irmão? É quando alguém encosta em você, é bom encostar em você. Ah, não, pastor, mas o mundo vai odiar os crentes. É, quando a gente abre a boca e fala de Jesus, realmente a palavra que ele nos deu, né? Incomoda, mas o nosso comportamento é um comportamento que até diante dos ímpios é elogiado. Glória a Deus. A gente não maltrata ninguém, a gente não desmerece ninguém, a gente trata as pessoas com educação, a gente ajuda as pessoas que estão precisando, né? Somos cordiais com todos, até aqueles que nos odeiam, a gente ama, até os que nos perseguem são alvos de nossas orações. Então uma pessoa vai olhar para você e vai dizer o quê? Seja amável. Quando uma pessoa é cristã, irmãos, e trata outra pessoa amável, isso é inadmissível. Né? O cristão, ele é amável. Ah, mas a pessoa me tratou mal primeiro. Isso aí, irmão, você tem a oportunidade de se afastar. Mas retribuir o mal com o mal, não é isso que aprendemos. Amém. Nós pagamos o mal Com o bem. com o bem. É isso que nos define como cristãos. Nós somos pessoas bondosas e benignas, porque o fruto do Espírito cresce em nós. Amável, tudo que é de boa fama. Então, quando alguém for falar de você,
ele vai acabar, mesmo sem querer, te elogiando. Sabe? É como, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, porque se der o exemplo de alguém, você já sabe, né? Você é apedrejado. Então, minhas filhas dizem, meu pai, mas você é um chato, você nos protege demais. Isso para mim é elogio. Para você é o quê? Quando uma pessoa olha para você e diz, vem cá, pai, quer dizer que você não faz nada sem orar? Se uma pessoa tem essa visão de mim, eu peço, Senhor, não deixa o Senhor vai crescer, Senhor. Que eu quero ter esse grau de dependência com o Senhor. Então tudo que é de boa fama é nesse sentido, até quando alguém, como o Daniel, até quando alguém quiser falar mal de você, ele vai pensar que está falando mal e na verdade ele está o quê? Falando bem. Como quando surgiu a expressão puritanos. Olha os puritanos. Mas, quem é a gente, sei? Vou até pegar o nome para ver se a gente se motiva a ser de fato puros. Então o cristão de boa fama é isso. Até quando alguém vai falar, tá vendo aquela mulher, faz tudo para agradar o marido, nunca vi isso. Já pensou? Se alguém desiste de você, Vazas? Que pensa. Rapaz, aquele marido, rapaz, eita, que a mulher bota ele na mão, faz tudo para agradar ela. Olha o marido crente danado. Ela trata ele mal e ele trata ela bem, você já viu? Que absurdo! Não, isso é crente. A gente paga o mal com o bem. Com o bem. Se há alguma virtude, o que é virtude aqui? Qualidade. Qualidade no sentido cristão. Você tem uma qualidade que foi Deus que te deu. Se você tem alguma virtude, tem certeza que não veio de você e de sua carne. Foi Deus que te deu para a glória dele. Se há alguma virtude, se há algo para a gente louvar a Deus, nisso, pensai. Olha as coisas que a gente tem para pensar, irmão. Você vai pensar bobagem. Por exemplo, quantas pessoas fizeram mal para você essa semana? Olha a lista de oração aumentando. Um te fez mal? O que você vai fazer por essas pessoas? Orar. Não é para matar, não. É para Deus abençoar. Senhor, dá arrependimento, que essa pessoa possa chegar a ti. Né? Não sabe o que faz, Senhor. Versículo 9. O que também aprendestes. Olha o que a pregação faz. Nos ensina. O que também aprendestes e recebestes. O que adianta você ser ensinado e você repele o ensino? E você não guarda o ensino no coração? E recebestes e ouvistes. Quem tem ouvidos, ouça. E vistes em mim. Isso praticai. E Deus, o Deus de paz, será convosco. É isso que o profeta faz, irmãos. Voltando agora para Elias e já vamos concluir 1 Reis. Vamos lá? Amém. Acho que até as 23 horas Amém, Senhor. consegue fechar o raciocínio. Assim seja. Retira-te daqui e vai para o Oriente, versículo 3. Esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então veja que essa palavra que Elias recebeu é a mesma palavra que vocês receberam agora. Confie na providência de Deus. Confie na providência de Deus. Essa palavra é para mim. Nizam, confie na providência de Deus. Em nome de Jesus. Poxa, está muito difícil. Irmão, deu 2 altos aqui. Não, vamos voltar. Versículo 4. E há de ser que beberás do ribeiro. Veja, o Senhor inclusive diz o que a gente tem que fazer com o que Ele envia. Beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus ordena e as pessoas e as criaturas têm que fazer. E é interessante porque o corvo é um animal
cerimonialmente impuro. Então, do ponto de vista da dieta judaica, né, não se poderia comer o corvo. Então, ele não estava matando o corvo e comendo. Até porque, se ele abrisse o corvo no meio, não ia sair pão. Mas Deus usou esses animais cerimonialmente impuros para trazer o alimento do profeta, já prefigurando algo que iria acontecer mais adiante e que inclusive Jesus ia falar. Ele seria alimentado por uma viúva que não fazia parte do povo da aliança, uma viúva de um povo estrangeiro. Glória a Deus. Sarepta de Sidom ficava fora dos limites de Israel e era formado, tinha como habitantes pessoas que não faziam parte da aliança, já prefigurando aquilo que anos depois o Senhor iria dar uma revelação para Pedro. Animais como os corvos e tantos outros que na dieta judaica eram proibidos o consumo, o Senhor diz: Pedro, pode comer, no sonho, né? Amém, irmãos? Amém. Fala de comida, os crentes chegam, não ouvem mais nada, só comida. Deus me livre, irmão. É porque eu sou assim, irmão, é por isso que eu fico falando. E Pedro dizia assim: Senhor, não vou comer esses animais não, nunca nem entrou nada impuro na minha boca. Eu como legal, Senhor, mas o que pode? Não só porque eu estou gordinho, que você vai dizer que eu estou comendo esses animais impuros. E o Senhor fala com Pedro: não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei. Glória a Deus. E o Senhor tem que fazer isso 3 vezes para você ver a cabeça de Pedro, né? Glória a Deus. Você acha que isso é cabeça dura? Graças a Deus por Pedro, porque várias vezes as pessoas tentam, né, dizer: ah, você tá cabeça dura. Ainda bem. Mas o Senhor sabe onde amolecer, né? Então, versículo 5: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Veja, quando o Senhor fala uma coisa, como por exemplo, aqui, isso que a gente leu aqui em Filipenses, você vai dizer o quê? Ô, Senhor, eu não consigo, eu fico ansioso mesmo. Olha, não está te dando uma sugestão, não. Está te dando uma ordem. Não fique. Sim, ansioso. Mas eu fico, então vai lutar contra. Sabe, irmãos, é como, por exemplo, se eu boto um bolo de chocolate na sua frente e você disse que não ia comer mais bolo de chocolate. O pastor não disse nada disso. Não, eu estou falando no exemplo. Não vou comer mais bolo de chocolate porque você sabe que está fazendo mal para você. O médico proibiu, o irmão proibiu você de comer, né? Quando acontecer isso, doe para ele, fazer esse favor, né? Ou dar para alguém, né, que possa. Então, o bolo de chocolate está ali. E quando ele está ali, ele está fazendo mal a você? Supondo que a pessoa seja diabética, só de olhar para o bolo de chocolate, a glicose já sobe? Não, você pode subir a pressão, ficar ansioso, né? O coração taquicardia, mas sua glicose não vai subir. Mas se você botar um pedacinho que seja do bolo, então a mesma coisa, a ansiedade, aí, se ela está ali, você tem que lutar contra ela. E quando você estiver lutando, ótimo. Quando é que você perde para ela? Quando você se entrega. Então o cristão vai ser atacado pela ansiedade e vai contra-atacar com a fé. Amém. Nós temos um escudo que é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E nós temos uma espada do Espírito para também nos ajudar, se necessário for, o ataque. Então é preciso que o cristão aprenda a combater o bom combate da fé. E na sua grande maioria esse combate é travado no nosso interior. A gente tem alguns combates externos, mas a maior batalha que o cristão trava é no seu interior, irmãos. Então, cuidado. Pois e fez conforme a palavra do Senhor. Então nós estamos sendo desafiados. O problema, irmãos, não é não estou ouvindo uma palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, o problema é obedecer. Eu me lembro de minha filha pequenininha, já disse esse exemplo para os irmãos, né? Algumas vezes, ela me vendo pregar, me perguntou: pai, você fica dizendo que vai falar com Deus para ver se faz isso ou faz aquilo? E ele fala. Que menina bichinha, esses dias eu vi a foto que o Google mostra,
chupetinha na boca, trocinho. Só tinha um trouxinho no cabelo assim, né? Uma fofa do mundo. Eu falo pra ela, meu pai, eu sei que eu já fui pequeno, mas eu cresci. Eu tava lá, fazendo um negócio no cabelo, quando eu fui fazer o carinho, meu pai, meu cabelo! Fazer um negócio pra ficar frisado, não sei como é. Passa um creme pra ele ficar ó, o cabelo tá cacheado, quer alisar. Aí o cabelo tá liso, quer ondular. Rapaz, vai ficar insatisfeito assim, viu? Rapaz, ser humano não é brincadeira não, irmão. Aí tava lá, no banho, botou os cremes. Disse que tava estudando. Aí eu fui, meu pai, passar a mãozinha na cabeceira dela, assim, né? Eu vou, papai, meu cabelo. Tá de creme. Tá bom, meu filho, desculpa, não sabia. Tinha só um tufinho na cabeça, eu aprendi a confiar. Meu pai, Deus fala. Meu filho, fala, mas o problema não é ouvir a voz dele, não. A gente até ouve, o problema é obedecer. Porque quando ele fala, como a gente ouviu aqui, não andeis ansiosos. Pois alguma. Senhor, é o Senhor me dando umas tarefas impossíveis de fazer. A gente fica quase igual aquele servo que tinha uma dracma e escondeu. Qual foi a resposta dele? O senhor é mau. Isso é mal, fica me mandando essas coisas que o senhor sabe que não vai dar. Verdade. Como é que eu não vou gostar de dinheiro? Dinheiro é bom. Como é que eu não vou amar o dinheiro? Você tem dinheiro, as pessoas te respeitam. Quando você tem dinheiro, você fala e acontece. Não, meu filho. O amor ao dinheiro É a raiz de tudo. é a raiz de todos os males. Ah, não, mas eu não amo o dinheiro. É mesmo. Até os ímpios sabem que o dinheiro só gosta De quem gosta de quem gosta dele. Até o ímpio sabe disso. O ímpio sabe. Porque os falsos crentes ficam querendo se enganar. Então, cuidado. O Senhor já disse, Deus não se deixa escarnecer. Confie no Senhor. Se Ele diz que vai te sustentar, sustenta. Agora Ele está dizendo que vai sustentar. Ele não está dizendo que vai te dar o seu cardápio predileto. Ele não vai te dar salmão com brócolis e purê. Gostou, né? Não, irmão. Às vezes vai ser o quê? Você farofa. De ovo, pastor, não, farofa mesmo. Bota um pouquinho de margarina. Nem manteiga não, é margarina. A margarina é ruim, mas é o que tem. Um pouquinho de sal. Come. Enche a barriga. Ainda mais se você beber com um copão de água, chega brum, né? E é carboidrato, dá energia, viu, a farofa? Então, você quer proteína? Formiga é proteína. Sabia? É. O pessoal tem farofa de tanajura lá na África, sabia não é? Gafanhoto é proteína. Alguém? Gafanhoto é proteína, irmão. Você acha que o João Batista era daquele jeito? Não, espetinho de gafanhoto, irmão. Então, cuidado. Não é o que você quer. Se você tem o que vestir e o que comer, esteja contente. Ai, eu só gosto de comer pão quentinho. Vai achar. Pão torrado é delícia. E o que é torrado? Pão duro. Só que a gente fala de forma chique. Vai comer o quê? Torrada. Não é o pão de uma semana. A gente cortou. E tá comendo dando glória. Oh, Deus. É não. Aleluia. Só tome cuidado, porque às vezes a dentadura pode ficar. Aí você, né? Bota no leite, no café. Brincadeira, irmão. Mas a gente reclama de tudo. Verdade. Isso tem que parar. Em nome de Jesus. Né? Tem que parar, a gente tem que parar de ser reclamão. Olha, irmão, reclamão é um povo chato. É chato, você tá do lado de uma pessoa que só murmura. Não tô me queixando não, viu? Aí já vem. Não glorifica a Deus em nada. Aí você conversa
uma pessoa 365 dias no ano, não teve um dia que a pessoa agradeceu alguma coisa. Não é possível que a pessoa vai continuar vivendo desse jeito, irmãos. Os crentes de hoje é o sanguessuga, dá. Ajuda no Senhor. Não, feliz. Tá chovendo, glória a Deus. Amém. Rapaz, que sol quente, glória a Deus. Né? Tem que aprender a glorificar a Deus, entendendo que Deus está no controle de tudo. Mais do que isso, Ele é bom. Ele nos ama, como disse o salmista Asaf. Deus é bom com o seu povo. A gente aprender a olhar para a bondade de Deus, não com um olhar materialista, mas com um olhar espiritual, entendendo que a grande bênção é a eleição. Nada pode se comparar a isso. Se eu sou um filho de Deus, eu posso passar por qualquer coisa. Eu sou um filho de Deus. Aquilo que não for me dado materialmente vai ser suprido espiritualmente. Eu preciso concluir. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia no ribeiro. Então o Senhor se preocupa com você. Amém. O Senhor sabe das suas necessidades antes que elas aconteçam. Por isso o Senhor Jesus fala no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Cara, você já olhou para os lírios do campo? Glória a Deus. Você já olhou para os pássaros? Você viu que o Senhor sustenta tanto o pássaro quanto o lírio. E eles não têm o amor de Deus, como nós somos alvos do amor de Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Glória a Jesus. Então essa é a promessa. Não é a maior das promessas. Essa é a promessa. Glória a Deus. Deus conosco. É isso que a gente tem que amar. É isso que a gente tem que buscar. É isso que tem que nos alegrar. Deus Aleluia. conosco. Louvado seja Deus. Usufruir dessa companhia. Senão a gente fica igual o discípulo no caminho de Emaús. Não é nem o profeta, é o Senhor Jesus do lado. É verdade. E o Senhor Jesus, e aí, vocês estão com essas caras de muxoxo, por quê? Não é que a gente estava seguindo um tal de um Jesus de Nazaré, conhece? Eles estão falando com Jesus. Conhece Jesus? Profeta, poderoso. Mas ele morreu. Amém. E aí Jesus revelou alguma coisa para eles? Não. Jesus pregou no Antigo Testamento. Aleluia. Cara, vocês não sabiam que estava escrito isso, isso e isso acerca do Messias? Isso. E foi falando, uma caminhada boa. E o que a gente falou de ser amável, a companhia de Jesus era tão maravilhosa, que quando eles pararam para pernoitar e comer, né, porque era uma espécie de restaurante com dormida, antigamente era assim no formato, Jesus fez menção de que ia passar direto, ia caminhar mais. Ele disse, fica com a gente, você é muito legal. O cristão é gente boa, irmão. O cristão é uma pessoa que as pessoas querem do lado. Amém. Não, não sou perseguido. Irmão, você pode ser até perseguido, mas assim, você é chato. Tem que se arrepender. Lembra tudo que é amável. Glória a Deus. Amável. Você tem que exalar o Glória a bom Deus. perfume De de Cristo. Cristo. Amém. Você tem que ser uma pessoa que suporta os mais fracos. E eles se sentem seguros ao seu lado. Isso é a figura do cristão. Por isso a necessidade da gente amadurecer, para que esses frutos sejam produzidos. Amém. Os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Se você não acredita que Deus é o seu provedor, como é que você acha que você tem capacidade de pregar o evangelho para alguém? Você imagina você evangelizando uma pessoa, ó, Deus é muito bom.
Aí a pessoa olha para você, mas você está murmurando de Deus aqui tem uns 10 minutos. Se ele não é bom com você, está me evangelizando, vai ser bom comigo? Se depois que se converteu a sua vida ficou 10 vezes pior, como você disse, você acha que eu quero isso para mim? Não, a nossa vida é maravilhosa. Amém. Nós temos muitos problemas, mas somos imensamente felizes. Amém. Incomparavelmente mais felizes do que já fomos em qualquer outro momento da nossa vida sem Cristo. Verdade. Então é isso que o cristão tem que demonstrar, Louvado seja alegria Deus. no Senhor. Louvado seja Deus. Agora, se você está aí só reclamando de tudo, tudo na sua vida é ruim, você acha que você vai evangelizar quem? Evangelize você primeiro. Olhe no espelho assim, diz, arrependa-se! Infiel! Até quando vai coxar em 2 caminhos? Aí a pessoa vai entrar, você está falando com quem? Comigo! Você deixa? Eu estou pregando para mim, porque está difícil. Eu tenho que evangelizar semana que vem, mas do jeito que está não vai dar. Então tem que bater aqui, tem que pegar no tranco. Então você precisa acreditar naquilo que você vai comunicar aos outros. As pessoas precisam ver em você o que você está comunicando para elas, que Deus é bom, providenciou um caminho de salvação para o pior dos pecadores. Quem é esse pior dos pecadores? Você. Eu não, pastor, você. Eu sei, para mim sou eu. O pior pecador sou eu. E qualquer pessoa que seja salva tem essa mesma visão acerca de si mesma. Porque vocês só podem ver os meus pecados externos. Eu não. Eu posso observar até os meus pecados internos à luz da palavra de Deus e ver o quanto eu sou mau. Por isso que quando alguma pessoa me julga, e essa semana tem acontecido muito, às vezes as pessoas que nos julgam, principalmente as pessoas que não conhecem a fé, acham que de alguma forma estão nos denegrindo. Na verdade, houve um avivamento espiritual muito grande na minha vida essa semana, porque quanto mais mal compreendido, mal julgado eu fui, mais eu tive a oportunidade de ver, Senhor, o Senhor me ama mesmo. Amém. É só o Senhor. Glória a Deus. Se não for o Senhor na minha vida, não vai. Aleluia. Porque mesmo que as pessoas morram de amores por mim, o amor humano não é digno de confiança. Amém, Senhor. Ele existe hoje e amanhã, Vai embora. muitas vezes, se converte em ódio e perseguição. É verdade. Mas o amor de Cristo, Glória. é nesse amor que a gente tem que colocar confiança. Louvado seja o Senhor Jesus. É esse amor que vai nos fazer feliz. Isso Amém. significa que a gente vai viver isolado? Claro que não. Com esse amor, eu posso me relacionar até com os que me odeiam. Imagine com os que me querem bem. Aí que eu vou me relacionar bem. Não esperando perfeição de ninguém, nem de mim. Sabendo que se eu tropeçar, o Senhor me dá a graça de levantar e continuar seguindo. E eu oro para que as pessoas que julgam os outros tenham esse mesmo referencial em relação a elas mesmas. Porque é a mesma medida. É a mesma palavra profética. Todo que confessa e deixa, não importa o que você fez. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa a quantidade de pecados. Não importa a distância do seu desvio. Todo que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, é isso que o cristão se abraça. É por isso que os cristãos estavam dispostos a viver e morrer por Cristo. Porque eles já haviam aprendido que Cristo viveu e morreu por eles. Quando nós estudamos o Evangelho, muitas vezes nós incorremos o risco de não olharmos a foto completa. Por exemplo, muitas vezes falamos que Cristo morreu por nós. Isso está certo? Tá. Mas Cristo também viveu por nós. A sua morte só serviu para nós porque a sua vida foi perfeita. Desde o seu nascimento até a última frase de Telestai, ele viveu sem nenhum pecado. Ele não só morreu por nós, ele viveu por nós.
E é isso que Ele nos chama a fazer por Ele. Viver e estarmos dispostos também a entregar a nossa vida por amor a Ele. Com a maravilhosa promessa que todo aquele que entregar a sua vida, achá-la. Quero concluir aqui no versículo 7, essa passagem de hoje. É porque, se Deus permitir, começamos da passagem que já fala da viúva de Sarepta, né? Eu imaginava falar em uma única pregação sobre o profeta Elias. Eu não vi uma fé dessa nem em Israel. Eu acho que eu não me conheço tanto assim, né? Mas vamos completar a exposição de hoje. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. E aqui é interessante, é preciso que você entenda que determinadas coisas que Deus envia alcançam também os crentes. Então imagine, eu não gosto de pegar avião não. Pastor, mas as pessoas morrem aqui na terra. Eu sei. Não tente me convencer usando esse argumento. Então, imagine que você está no avião. São quantas pessoas lá no avião? Sei lá, 300 pessoas no avião. E o avião cai. E salvou quem? Pai? Ninguém. Morreu todo mundo. Pô, pastor, não salvou ninguém. Não. Tinha crente no avião. E ele caiu. E o crente morreu de certa forma. O corpo dele, sim. Mas a alma dele, no mesmo segundo que ele fechou os olhos aqui na terra, ele abriu os olhos. Enquanto que outros fecharam os olhos na terra e abriram o inferno. Então pode um avião cair mesmo com um crente dentro? Pode. A questão é o destino deles depois daquilo que a gente chama de morte. Então quando o Senhor envia determinadas adversidades, elas vão alcançar os crentes também. Então o período final do crescimento da maldade, ele faz com que ímpios também sofram. Mas eles vão ter o sofrimento segundo o mundo, que só faz o quê? Aumenta a maldade, é o que você vai ver lá no Apocalipse. Quando Deus envia o seu juízo, o povo não se arrepende não, porque eles ficam ainda mais revoltados contra Deus. Então é importante que a gente entenda, porque tem uma mensagem que se diz profética nos nossos dias, que as coisas acontecem, mas o cristão é intocável. Então quer dizer que se vier Teve um período aí que estava tendo escassez de água e teve que ter racionamento de energia. Na sua casa não tinha não? Você era crente, você orava, aí a energia e o contagiro nem girava. Então isso é gato. Se é coelba, se arrependa se você fez gato. Porque quando veio aquela seca que teve que diminuir a energia, teve que diminuir a energia de quem? Todo mundo. Aumentou a tarifa de energia para todos, para tentar diminuir o consumo. Foi a desculpa que deram. Então, cuidado, porque eventos que o Senhor envia alcança também os cristãos. Agora, os cristãos, eles passam pelas adversidades de uma forma diferente da do ímpio. Veja, irmãos, no primeiro século, houve uma grande seca em Israel. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente lê a Bíblia. Quando o apóstolo Paulo levanta donativos na igreja para levar para a igreja da Judéia, porque estava tendo uma grande seca na região. E os cristãos de lá estavam passando privações. Então Paulo pega as igrejas e sai coletando de algumas igrejas que ele estava passando para levar para os cristãos da Judéia. É inclusive quando ele está entregando essa oferta que ele é preso. Então, não, mas veio a seca e só os ímpios é que vão sofrer. Não, o crente também. Só que o crente passa pelo sofrimento com alegria, glorificando ao Senhor, porque Ele nos deu graça, não somente para crer, mas também para padecer por amor a Ele. Nós testemunhamos a suficiência de Cristo mais nos sofrimentos do que no período de abundância. Então, se o Senhor quer que a gente passe por determinadas situações,
quem somos nós para reclamar? Ele sabe o que é bom. E principalmente, irmãos, o Senhor escolheu a você e a mim com essa luz aqui. Nós estamos no mundo iluminado. Independente das pessoas crerem em Cristo ou não, independente das pessoas se arrependerem e se voltarem a Cristo, elas vão olhar para nós e ver uma diferença em relação às trevas que existem no mundo. Então as pessoas do mundo, elas são maltratadas e elas se revoltam. Você é crente, você é maltratado e você perdoa. E você ama. E você, quando tem oportunidade, você paga o mal com o bem. Porque você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. É assim que nós temos que viver de forma profética. A nossa vida é uma mensagem não somente quando a gente abre a boca, mas quando a gente abre os olhos de manhã. Tudo que a gente faz e tudo que a gente deixa de fazer é uma mensagem em relação à regeneração que nós passamos, o novo nascimento que em Cristo nós fomos alcançados. Que o Senhor nos ajude, né? Não somente a entender o quão somos abençoados pela sua mensagem, mas para que possamos nos tornar mensageiros, não só na nossa fala, mas principalmente em relação ao nosso comportamento. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia de hoje, que fomos divinamente inspirados. Agradecemos pelo teu perdão, Senhor, imensurável. O Senhor sabe o pior de cada um de nós e nos ama. Nos ama tanto que nos trouxe à tua casa, para que pudéssemos confessar e deixar, na certeza de que a tua misericórdia nos alcançou. Assim como o publicano, Senhor, batemos no nosso peito e clamamos: tem misericórdia de nós, Senhor, somos pecadores. Salva-nos, Senhor, e acreditamos que somos salvos. Não porque merecemos, não porque te clamamos, mas porque o Senhor nos vivificou e em ti nos deu uma viva esperança, derramando em nossos corações o teu amor de forma permanente. E essa fé só cresce em nós e nos faz falar a todos, mas principalmente para nós mesmos. E diante dos nossos maiores temores, clamamos: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos a andar por fé, Senhor, e não por vista. Que ao término desse culto solene, possamos continuar conectados a Ti pelo Espírito, caminhando no Teu santo caminho, guiados pela Tua santa palavra, cheios do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.